O título da nossa pesquisa é Capacidades Dinâmicas e Inovação diante dos impactos da Covid-19. Entende-se como capacidades dinâmicas, através da literatura, como as empresas integram, relacionam e reconfiguram suas informações internas para lidar com mudanças nos ambientes de negócios. Essas capacidades permitem que as empresas antecipem, moldem e se adaptem a mudanças proporcionadas por ambientes competitivos e complexos, como é o caso vivenciado atualmente no Brasil e no mundo, da pandemia Covid-19, causada pelo novo coronavírus, trazendo consigo para o mundo dos negócios um quadro de desaceleração econômica global, que se torna, de certa forma, muito preocupante. Com isso, esse estudo pretende contribuir para uma questão ainda pouco investigada na literatura: a relação entre capacidades dinâmicas para a inovação diante dos cenários de crise. Em relação ao referencial da literatura, o referencial teórico, ambientes de crise são situações inesperadas que demandam tomada de decisão imediata. Esses ambientes de crises, eles acontecem em três principais momentos: o ambiente de pré-crise, que consiste na preparação organizacional, aumento de sua confiabilidade para fortalecer os seus relacionamentos. O ambiente durante a crise, que tem o papel de gerenciamento dos ambientes críticos e inesperados ocasionados pela crise. E o ambiente pós-crise, que seria a perspectiva de aprendizado com as lições vivenciadas durante a crise. Essa pesquisa contempla os três primeiros momentos, pré-crise e durante a crise. Como já vimos, capacidades dinâmicas são formas de criação de valor estratégicas diante do ambiente turbulento e de negócios. Para isso, inovação são formas de gerar valor para o negócio por meio de um posicionamento mais estratégico diante do mercado através da inovação. A inovação, nessa pesquisa, está percebida em quatro óticas: inovação tecnológica, operacional, gerencial e transacional. Em relação ao método desse estudo, a pesquisa se caracteriza com uma abordagem quantitativa dos dados, pois foi construído um instrumento de coleta quantitativo por meio de um questionário de questões fechadas com escala Likert, variando de 10 pontos, desde discordo totalmente até concordo totalmente. Os construtos da pesquisa foram construídos com base no modelo teórico proposto. Esse questionário, então, foi enviado para um conjunto de empresas de São Paulo e do Rio Grande do Sul, retornando respondidos 168 questionários e destes considerados válidos para análise 166. A análise dos dados ocorreu por meio do software SPSS, através de uma análise de equações estruturais, por meio de uma análise fatorial, seguindo as seguintes etapas: análise exploratória, análise confirmatória e, por fim, a modelagem de equações estruturais. Em relação, então, aos resultados da pesquisa, com base na matriz retrocinada dos componentes, se definiu os três principais construtos do estudo. O primeiro deles, inovação. Como vimos no referencial teórico, quatro tipos de inovação: inovação operacional, inovação transacional, tecnológica e gerencial. O construto correlacionou apenas três delas, deixando de fora a inovação gerencial. Entende-se que, por conta do cenário vivenciado, esse construto não demonstrou a representatividade de relevância para o estudo. O segundo construto foi as capacidades dinâmicas, para se preparar para o ambiente de crise. E, por fim, e último construto, os impactos sofridos diante do cenário da Covid-19. Com base na variação média extraída,
obtemos um resultado significativo, representando uma convergência adequada entre os construtos apresentados. A partir disso, gerou-se duas principais estimativas obtidas. A primeira delas, onde foi identificado que quanto mais altos eram os índices sobre as capacidades dinâmicas para preparar-se para a crise, menos impactos as empresas estudadas apresentavam diante do cenário de crise. A segunda estimativa estava relacionado ao ambiente durante a crise. Quanto mais as empresas desenvolviam a capacidade de inovação diante da crise, menor os impactos que elas vivenciavam. Com base nisso, as principais conclusões da pesquisa. Então, entende-se que essa pesquisa ela contribuiu de forma extensiva para a melhor compreensão dos tópicos que estamos apresentando, principalmente as suas relações e correlações diante de cenários complexos e de incerteza, principalmente com a proposta do modelo estrutural através da modelagem de equações estruturais. Além disso, essa pesquisa ela trouxe importantes conclusões gerenciais sobre o tamanho da importância de desenvolver capacidades dinâmicas para preparar-se para ambientes complexos e, consequentemente, produzir limitações. Como limitação dessa pesquisa, o fato da amostra complementar apenas 2 estados, a limitação da amostra. E como sugestão de coletas e de pesquisas futuras, realizar uma coleta de maior representatividade nacional, com maior variedade de perfis de empresas. Além disso, se sugere uma triangulação com outras fontes de coleta de dados para garantir maior confiabilidade aos resultados identificados. Por fim, apresenta-se as referências dos estudos e agradecemos a sua atenção.